Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre os fundamentos da fé. Sobre os fundamentos da fé. E hoje nós vamos iniciar uma pequena introdução falando acerca do fundamento de Deus. Qual é o fundamento de Deus para as nossas vidas, para a nossa fé, dentro da nossa história com Deus. E é um tema muito relevante, muito importante para cada um de nós, se realmente queremos seguir a palavra de Deus, se realmente queremos entender as coisas do reino de Deus. É muito importante essa temática. Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção e abrisse o seu coração para aquilo que Deus vai falar conosco. Amém? O primeiro fundamento de Deus é Jesus Cristo. Só Ele é a revelação de quem é o próprio Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a revelação de Deus, é a palavra, é o Logos divino, é o Verbo de Deus que se fez, É aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, veio entre nós, se revestiu de carne humana, habitou e é o Logos de Deus, a palavra encarnada para todos os homens. Nós podemos encontrar isso em João 1, versículo 9, João 1, 9, eu gostaria de ler para que você pudesse ter a base bíblica daquilo que nós estamos falando. João 1, 9, a Bíblia diz o seguinte, João 1, 9, preste atenção, a palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra, versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. No começo a Bíblia também diz aqui no Evangelho segundo João, capítulo 1, no princípio era a palavra, se referindo a Jesus. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, o Logos de Deus, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então nós vemos aqui que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o venceram. Então é interessante isso, Jesus Cristo é isso aqui, é a revelação de Deus, é o Verbo de Deus para todos os homens. Em Hebreus 1, de 1 a 2, também nós vemos essa revelação de Cristo como a revelação de Deus. É um trecho tremendo da palavra de Deus. Abra comigo em Hebreus 1, capítulo 1, de 1 a 2. A Bíblia diz, havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, e é ainda mais excelente do que eles. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Fala dessa excelência, da superioridade de Cristo, de Deus revelado aos homens através da pessoa de Jesus Cristo. O primeiro fundamento de Deus é Jesus Cristo, como a revelação de Deus para a nossa vida. Jesus, ele é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a revelação de Deus, é a palavra viva, é o Verbo de Deus para todos os homens. Esse é o pilar da nossa fé, da nossa vida. O segundo pilar, o fundamento de Deus, para nós, como uma breve introdução desses fundamentos da fé, é a palavra. A palavra de Deus é um elemento chave, Jesus ensinou a vontade de Deus e revelou a verdade através das suas palavras. A palavra de Deus revela uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. As palavras de Jesus também descritas nos evangelhos, depois também as palavras de Jesus lembradas pelos apóstolos, os livros do Novo Testamento, são os elementos que Deus usou para comunicar a vida de Deus. E a vida de Deus é revelada através
da palavra de Deus. Olha o que diz João 12, 44 a 50. Evangelho segundo João 12, 44 a 50. Vamos abrir aqui juntos. João 12, 44 a 50. A palavra de Deus diz, eu estou usando a versão King James atualizada, 44 a 50. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que deveria proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim também falo. Então, o segundo fundamento de Deus é a palavra. É um elemento chave da vida espiritual, do reino de Deus, da vida eterna. É por ela que nós vivemos, ela é a nossa regra de fé e de conduta, ela é o nosso fundamento de vida, de existência, é ela quem revela o primeiro fundamento, que é Jesus Cristo, é ela quem revela a pessoa de Jesus Cristo, e é ela quem nós devemos honrá-la com a nossa vida, com o nosso dia a dia. O segundo fundamento, o primeiro é Jesus Cristo, o segundo é a palavra de Deus. Terceiro, o fundamento de Deus é o único canal escolhido por Deus, né, para transmitir essa mensagem valiosa. E esse único canal foram os 12 homens que ele escolheu e que comunicou a revelação especial, e seus 12 apóstolos, né, seus apóstolos. Não temos outra fonte original e fidedigna de informações acerca de Jesus, além desses 12 homens que viveram, morreram por amor a ele, e vivenciaram e viram todo o ministério, toda a vida e obra de Jesus de Nazaré. Está aqui em João 17:8, nós vemos isso, né, o terceiro fundamento, que é o único canal escolhido, os 12 homens que Deus escolheu para passar a mensagem de Jesus. João 17:8, a Bíblia diz: pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, né? Jesus orando ao Pai, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Então, o terceiro fundamento de Deus é justamente isso. O único canal escolhido por Deus foram 12 homens, os 12 apóstolos, que Deus usou como pedras fundamentais, né? Onde ele sendo o fundamento, a pedra angular, a pedra de esquina, e sobre ele os 12 apóstolos, 12 homens, os únicos canais escolhidos por Deus para que essa revelação do coração de Deus, a mensagem, a vida e a obra de Jesus fosse transmitida à igreja primitiva, e chega essa mensagem, né, essa vida e obra de Jesus até nós hoje, pela palavra de Deus, pelo Novo Testamento, pelos discípulos de Jesus. Quarto fundamento de Deus é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é tremenda, é um dos fundamentos da nossa fé. A obra do Espírito Santo fala de que Jesus confiou na obra posterior, né, do Espírito Santo. Essa pessoa bendita foi enviada por Deus para nos recordar, revelar e ensinar e guiar em toda a verdade todos os discípulos de Jesus. A Bíblia diz isso, né? Jesus confiou a sua obra posterior à pessoa do Espírito Santo, que foi derramada sobre o Pentecoste, sobre aqueles 120 que estavam ali, né, no cenáculo orando, e ali se inicia a nova dispensação, a dispensação da graça, o tempo da graça de Deus sobre a igreja de Deus, onde o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e através da pessoa do Espírito Santo irá recordar, revelar, ensinar, e esse mesmo Espírito irá guiar os discípulos de Jesus a toda a verdade. Nós vemos isso em João 14, 26. João 14, 26. Está aqui a palavra bendita do nosso Deus. João 14,
26, a Bíblia diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então, o Espírito Santo está aqui. Ele nos ensinará todas as verdades e nos fará lembrar tudo aquilo que Jesus nos disse. E é tremendo esse papel do Espírito Santo, né? João também 16, de 12 a 15, ele diz assim: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, saindo essas palavras de Jesus, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Então o Espírito Santo tem essa missão: revelar, recordar, ensinar, nos guiar a toda a verdade. Essa é o quarto fundamento de Deus, a obra do Espírito Santo no coração de cada um daquele que nasceu de novo, que foi restaurado, liberto, curado, sarado pelo poder de Deus. Essa é o quarto pilar, o quarto fundamento de Deus. O quinto é a responsabilidade que os 12 receberam, né? Depois da ressurreição, Jesus ordenou aos seus apóstolos que, uma vez recebido o Espírito Santo, fizessem discípulos de todas as nações. Nós vemos isso em Mateus 28, né? De 18 a 20. Nós vamos falar, nós já vamos ler sobre isso, né? Então, fizessem discípulos de todas as nações, pregando, batizando, para que todos aqueles que crescem fossem ensinados a guardar todas as coisas que ele, Jesus, lhes tivesse ordenado. Vamos ler isso, é a grande comissão, a grande responsabilidade que os 12 apóstolos de Jesus receberam, está no final de Mateus, Mateus capítulo 28, abra comigo, Mateus 28, finalzinho de Mateus, famoso ID, né? A grande comissão, de 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se deles, né, dos 12 que ali estavam, assegurou e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos da terra, que todos eles se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então esse é o quinto fundamento, a responsabilidade, o encargo que os 12 apóstolos receberam de Jesus, descrito aqui na grande comissão. E não só eles, todos nós, discípulos de Jesus, somos dessa linhagem, né, do remanescente fiel, do povo de Deus, descendentes espirituais dos apóstolos, da igreja primitiva, da tradição cristã ao longo de mais de 2000 anos. Recebemos essa grande comissão da parte do Senhor, de ir pregar o Evangelho, batizar, ensinando-os todas as coisas que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Por isso, esse fundamento da fé, esse trabalho tão lindo aqui através da internet para abençoar o seu coração. Então pega um caderninho, anote, sabe, leia a palavra comigo. Você vai ver que tudo aquilo que nós estamos ensinando está aqui, está baseado nas Escrituras, na palavra de Deus. O sexto pilar, o sexto fundamento de Deus é a revelação concluída dos fatos essenciais. A revelação concluída dos fatos essenciais. Depois de um período, o Espírito Santo completou a revelação fundamental dada aos apóstolos, especialmente quanto ao ministério de Cristo, né? Houve um período de transição até o esclarecimento definitivo, né? Nós vemos esse esclarecimento, essa revelação concluída dos fatos essenciais, e se conclui isso, né, ao findar ali do livro de Apocalipse, aproximadamente no ano 90, 95 depois de Cristo. Ali se encerra, né, o Novo Testamento, através aproximadamente foi fechado o cânon bíblico do Novo Testamento no ano 320 depois de Cristo. Houve um concílio de bispos, de apóstolos, né, dos líderes da igreja primitiva, onde se fechou ali a revelação
e os fatos essenciais contidos no Novo Testamento que nós temos na nossa mão. Então houve todo esse esclarecimento, Deus levantou outros grandes homens de Deus, dentre eles o apóstolo Paulo, que escreveu mais de 13 cartas, talvez 14, não sabemos quem é o autor de Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, pelo estilo, pela linguagem. A maioria dos eruditos acreditam que Hebreus, a carta aos Hebreus, foi escrita pelo apóstolo Paulo, ou então por Apolo, que era um outro grande discípulo da igreja primitiva, outro grande líder da igreja primitiva, um homem que tinha uma oratória extraordinária, talvez tenha sido também o autor do livro de Hebreus. Então nós vemos isso, essa revelação concluída de fatos essenciais, nós vemos isso no livro de Efésios. Abra comigo Efésios capítulo 1, de 8 a 9. Efésios capítulo 1, de 8 a 9. Gálatas, Efésios 1, de 8 a 9. Isso, Efésios 1, de 8 a 9, a Bíblia diz: e que Ele, Jesus, fez derramar sobre nós toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Que mistério é esse que estava oculto até então? É o mistério da igreja, da dispensação da graça, do novo tempo, da nova aliança firmada em Cristo Jesus, revelada através do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, né, da qual nós estamos inseridos até os dias atuais. Essa revelação dos fatos essenciais é o sexto pilar, o sexto fundamento de Deus, que nós cremos, fundamento da nossa fé. E o sétimo, o fundamento único e universal, o ponto-chave, é que o fundamento de Deus para a igreja é a igreja mesmo, em todo lugar, em todo tempo, né? Desde então até a volta de Cristo, o fundamento que eles mostraram é o mesmo, e sempre será o mesmo. Está lá em Efésios 2:20, é a igreja de Jesus, que se iniciou com a igreja primitiva, com os apóstolos, e que perdura até hoje dentro da dispensação da graça. Efésios 2:20, a Bíblia fala sobre isso: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor. E Deus te chamou para ser um templo santo dele, fazer parte do corpo de Cristo, cuja pedra angular e principal é Jesus Cristo, cujo fundamento nós fomos edificados, que foram os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, e os homens e mulheres de Deus da tradição cristã ao longo de toda a história até hoje. Então esse é o fundamento único e universal que Deus tem como fundamento de Deus. O sétimo fundamento é a própria revelação da igreja, né? E cada um desses fundamentos de Deus são tremendos para a nossa vida, para o nosso coração. O oitavo fundamento é que não se admitem modificações. Qualquer ser humano não pode chegar e dizer: ah, não, agora eu tenho uma nova revelação, um novo entendimento. Toma cuidado com esse tipo de reivindicação, tá? A palavra de Deus, a revelação de Deus está fechada no Novo Testamento. Deus nos ilumina pela palavra, mas esse negócio de novas modificações, novas revelações, isso é muito perigoso, né? Esse fundamento não deve ser retirado, banido, como nós lemos aqui, nem corrigido, modificado ou contradito posteriormente, ainda quando aprofundado em seu significado. Jamais. É um fundamento inabalável, fundamento dos apóstolos, dos profetas, das próprias palavras de Jesus escritas nos evangelhos e em todas as cartas ali, epístolas, todos os livros do Novo Testamento que revelam o coração de Deus, o mistério de Deus que é a igreja. Não se admitem modificações. Esse é o oitavo fundamento de Deus. O nono fundamento de Deus é reiterações e correções. As epístolas dos últimos anos, tá, eram reiterações sobre as mesmas verdades, as verdades contidas no Evangelho. Né? Os próprios apóstolos, o apóstolo Paulo não trouxe nada de novo, pelo contrário, ampliou essas mesmas verdades que já foram ensinadas, né? Ou então corrigiram os desvios que começaram a se infiltrar dentro da igreja, né? Nós vemos isso, e está descrito em Apocalipse capítulo 2, 4 e 5, no versículo 14, 15 e 20, nos capítulos também 3
2 e 3, nós vemos isso também. 2 Pedro 1, de 12 a 15, nós vemos tudo isso. 1 João 2, de 7 a 9, Judas 17. Todos esses trechos falam justamente disso, desses desvios que começaram a se infiltrar dentro da igreja. E aí os apóstolos, né, os homens de Deus que cuidavam das igrejas ali primitivas, né, tiveram que escrever cartas para alertar os irmãos, identificar essas pessoas e ao mesmo tempo corrigir os erros que ali existiam. Tá? O décimo fundamento são os desvios históricos, né? Infelizmente, através dos séculos, esse fundamento muitas vezes foi modificado, alterado, aplicado, trocado, ignorado e esquecido em muitos aspectos. E a história da igreja testifica isso, né? Todas as grandes aberrações que houveram dentro do cristianismo foram essas tentativas de modificar, corrigir, reiterar e desviar da verdadeira essência do Evangelho de Jesus Cristo e da ampliação dessas mesmas verdades contidas no Novo Testamento. Esses desvios históricos acabaram gerando uma série de problemáticas dentro do cristianismo ao longo da história. Nós também temos como 11º fundamento de Deus a restauração da igreja. Nós cremos, né, que há vários séculos Deus começou a operar, dando luz sobre alguns aspectos da antiga verdade. Deus está restaurando o seu povo, a sua igreja. Ao longo da história, né, a igreja começou a se perder com algumas coisas, e aí sempre Deus promoveu avivamento, restauração do próprio povo de Deus, porque Deus acelera isso, essa restauração total da igreja. Por que Deus faz isso? Né? Porque Ele precisa restaurar o quadro total da verdade de Deus, e não apenas uma parte dela, mas todo o quadro total da verdade de Deus. Não também um avivamento isolado e local, mas no mundo todo Deus quer promover um grande avivamento, um grande mover de Deus, né? Não enfatizando a definição de simples conceitos teóricos, mas sim o levantar, o surgimento de um novo povo, o povo de Deus. E o importante não é o mero anunciar da palavra, mas a experiência e a encarnação da verdade nas nossas vidas, no nosso coração, na igreja de Jesus Cristo. Essa é a restauração da igreja, que a palavra seja viva em nós, esteja encarnada em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, junto com os nossos irmãos. Deus continue restaurando a igreja, tirando, né, esse formalismo, essa religiosidade aparente, e realmente fomentando as virtudes cristãs, a verdadeira espiritualidade, o crescimento genuíno, o apego à palavra de Deus, o retorno às Escrituras e verdadeiramente, né, mantendo esse fundamento de Deus ao longo de toda a nossa história. Então, só repetindo quais são os fundamentos de Deus. O primeiro fundamento é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, a revelação de Deus na pessoa encarnada de Cristo, o Verbo de Deus. Segundo é a palavra de Deus é esse elemento chave que revela a pessoa de Jesus, o Salvador e Senhor de todo crente. Qual é o único, terceiro fundamento, é o único canal escolhido. Deus escolheu 12 homens, 12 apóstolos, para revelar, né, para trazer a mensagem do Messias até nós hoje. O quarto fundamento é a obra do Espírito Santo, que traz a memória, que recorda, revela, ensina e nos leva, nos guia a toda a verdade. A quinta é a responsabilidade desses 12 homens que foram os pilares da igreja primitiva, a responsabilidade dos 12. O sexto pilar é a revelação concluída dos fatos essenciais, né? Onde o Espírito Santo completou, né, a revelação fundamental dada aos apóstolos com relação ao ministério de Cristo, a vida e a obra de Jesus. Depois, o fundamento único e universal é a própria igreja. A igreja de Jesus é o fundamento, né, da qual nós lemos lá os apóstolos, os profetas, Jesus Cristo, a pedra angular, e nós hoje os crentes como edifício de Deus, como templo de Deus, como morada de Deus nos dias de hoje. Lembrando sempre que não podemos, né, admitir modificações dentro daquilo que Deus já revelou na sua palavra, nem procurar reiterar, ampliar ou promover correções. Pelo contrário, sempre que houve essas tentativas, né, infelizmente houveram desvios históricos terríveis. O que Deus quer promover é a restauração da sua igreja, fundamentá-la na palavra sempre, trazendo sempre o quadro total da verdade bíblica, da verdade que é uma pessoa, Jesus Cristo, revelado na palavra de Deus.
promovendo não um avivamento isolado, mas sim um avivamento a nível mundial, né? Igreja se levantando, homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, sendo usados por Deus para promover esse fundamento de Deus, do reino de Deus sobre a terra. E esse então é o grande fundamento de Deus, essa palavra tremenda para abençoar o seu coração e a sua vida. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe vocês. Um beijo do pastor Giovanni. Anote todas essas coisas, guarde no seu coração, amplie o seu conhecimento acerca do reino de Deus. Essa é a nossa primeira série acerca dos fundamentos da fé. E hoje nós falamos sobre o fundamento de Deus e essas 11 características, né, que falam da história da igreja, da nossa fé, dos pilares da nossa fé. E depois nós vamos ampliando mais eles com a graça de Deus, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo venha revelar isso ao teu coração, que você venha entender mais e mais a profundidade do reino de Deus, das coisas de Deus, que a graça de Deus te alcance, que você seja abençoado, cheio do Espírito Santo, da graça e da glória de Deus, um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Senhor, abençoada e abençoadora, para o louvor e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe. Visite o nosso Facebook, facebook.com/meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nos ajude, divulgue esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe você no nome de Jesus.